Flamengo ainda mais gigante, fecha a compra de terrenos. A gente vai trazer aqui agora para vocês também o nosso ídolo saindo aí, recebendo alta, graças a Deus, né? A gente, né, também acompanhando aí o que está acontecendo com o nosso Adílio. A gente vai falar sobre isso, vamos trazer aqui muita informação do Mengão para você, mercado da bola, o Oscar, né, que tomou uma decisão já para esse ano, né, tomou a decisão aí para o final do ano. A gente também trazendo a informação da Raíza Simplício e atualizando vocês sobre tudo. Falamos com o presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, e ele, cara, não deu muitos detalhes, apenas uma resposta protocolar, mas a gente está trazendo aqui para vocês tudo isso agora, né, falando sobre também Flamengo, Fluminense desfalcado, Flamengo aí com reforços, e a gente trazendo todos os detalhes para vocês agora aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, com o oferecimento aí dos nossos patrocinadores, Sonora Acústica, também o nosso advogado aí, o Bruno, né, visto fácil e rápido para você. E também lembrar que você pode entrar no nosso canal do WhatsApp, o link tá aqui no comentário fixado. Você entra no canal do WhatsApp e fica por dentro de tudo do Paparazzo Rubro-Negro. E claro, o nosso site paparazzorubronegro.com.br é um portal, você fica sabendo de todas as notícias do Mengão, publicadas o dia inteiro, você fica sabendo de tudo. É no paparazzorubronegro.com.br. Vamos lá, vamos começar direto, sem enrolação. A Raíza Simplício, repórter da Goal, trouxe que o meia Oscar já decidiu que vai retornar ao Brasil em 2025. O contrato dele acaba com o Xangai no final do ano, meio do ano, em junho, julho, já pode assinar aí um pré-contrato com a equipe brasileira ou com qualquer equipe do mundo. E ele já bateu o martelo que ele não vai continuar no Xangai e vem para o futebol brasileiro em 2025. A Raiz ainda fala que o jogador não renovará o seu contrato com o Xangai Port e já iniciou a preparação para voltar a jogar em solo brasileiro, já pensando até em mudança e tudo mais. O principal candidato para contratar o meia, segundo a Raíza, seria o Internacional. Mas o Flamengo, eu até falei para vocês, o Braz tem o desejo de contratar e tenta a contratação do Oscar já, um tempão, né? E São Paulo, ele mesmo botou a camisa do Flamengo, o Oscar, né? Tem essa foto que viralizou e tal. São Paulo e Corinthians também estão na briga. O Corinthians é difícil, hein, gente? Com a crise que tá lá financeira, é difícil. Pelo lado do Flamengo, pesa como fator positivo a capacidade de oferecer uma ótima estrutura profissional e financeira, segundo a Raíza Simplício. Também, como o contrato de Oscar com o Xangai é válido apenas até dezembro, ele estará livre para assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do meio desse ano. Então, já em junho, tá? Ele já pode assinar esse pré-contrato. E aí, o que você acha? Seria uma boa Oscar no Flamengo? Vamos falar do nosso craque Adílio, nosso ídolo, fez gol em Mundial. O Adílio é sensacional, um grande amigo e ídolo rubro-negro, né? Já encontrei ele tantas vezes, viagem pelo Mengão, tudo, né? Ele, Andrade, o Uri Geller, cara, são tantos craques do Mengão, Obina, Angelim, tantos que a gente viaja e tá sempre junto com eles. Então, o nosso ídolo Adílio recebeu alta do hospital e que estava internado no Rio de Janeiro. O ex-jogador teve que passar por uma cirurgia de emergência por conta de um problema na coluna que estava afetando o seu abdômen. A gente não vai entrar em detalhes, eu sei exatamente tudo o que aconteceu, mas a opção do ex-jogador de divulgar apenas o que ele quiser, é direito dele, a gente não tem que se meter. Adílio ainda terá que passar por alguns dias de recuperação antes de voltar 100% para as suas atividades, né? Excelente notícia, cara, eu fico muito feliz que o Adílio esteja recuperado. É um cara que a gente tem, assim, são a geração campeã do mundo de 81. Esses caras, a gente tem eles numa redoma de cristal que a gente, é inacreditável, né? É inacreditável. A gente reza por eles, torce por eles sempre, né? Cara, eu tô com algumas notícias importantes também para falar com vocês aqui com relação a Fla-Flu, arbitragem, né? Tem aí a questão desse árbitro que foi escolhido aí, tudo bem, comum acordo, mas, cara, quem que tá deixando escolher esses árbitros aí, hein?
Olha só, Flamengo e Fluminense jogam às 21 horas deste sábado, né? E aí, cara, o árbitro tá tendo uma pressão do lado de lá e eu fico com medo disso. Não é ele ter um problema com o Flamengo. Não é ele ter um problema. O problema é o seguinte, começa a pressão e o Fluminense, eu queria entender o seguinte, o Fluminense escolhe o árbitro, né? O Fluminense participa da escolha do árbitro. Aí os próprios tricolores estão reclamando, pô, esse árbitro aí já prejudicou a gente. Pô, mas vocês deixaram escolher, foi como um acordo. Aí vai botar pressão agora? Vai botar pressão dizendo que o juiz é um cara que já atrapalhou o Fluminense, aí você joga pressão para ele ter que ficar fazendo aquele apito amigo do Fluminense, né? Olha, o Wagner Nascimento Magalhães, no passado, o árbitro irritou os torcedores do Fluminense por conta de suas decisões em clássico contra o Flamengo. A primeira delas aconteceu em 2015, ele teve algumas situações, né, do Fred com o Anderson Pico, eles reclamam de um monte de coisa, tá? E aí, cara, é o que eu falo, mas o Fluminense não aceitou? É isso que, cara, isso é que eu fico tentando entender. Os caras não aceitaram? Já tá com chororô antes da bola rolar, mas vocês que escolheram o árbitro, vocês participaram da escolha do árbitro. Por que esse chororô antes da bola rolar? Isso aí é terrível, cara, terrível. Que o árbitro não caia nessa pressão, né? O Wagner Nascimento não caia nessa pressão, que a gente já conhece, já sabe o motivo dessa pressão. A pressão é sempre, né, visando que o cara tem um certo medo, pisa em ovos para dar cartão pro Fluminense. E eu vou dizer uma coisa, hein? Abra o olho com esses jogadores do Fluminense. Se tiver que dar cartão, tem que dar. Porque os caras, se o Flamengo faz 1-0, os caras estão praticamente fora, né? Se o Fluminense faz é diferente, o jogo fica mais aberto. Mas se o Flamengo faz o jogo praticamente acaba. E os caras vão partir para violência. Então a gente precisa desse árbitro aí sem medo de dar cartão. O que eles querem é isso. Forçar que o árbitro tenha medo de dar cartão. E tem aquele famoso apito amigo, né? A gente teve aí o ex-atacante do São Paulo revelando que tá com medo do time atual do Flamengo. O Luiz Fabiano falou o seguinte, esse Flamengo me dá medo. Bem defensivamente e com grande qualidade do meio para frente. Esse Flamengo é provavelmente o candidatíssimo a ser campeão brasileiro. Com certeza vai fazer um grande ano, porque o time é bom, né? Então, o Luiz Fabiano falou sobre isso aí, né? Então, elogiando o Flamengo. Cara, realmente a gente tá vendo muita gente falar, né, muita gente elogiar. Óbvio que tem aqueles que só criticam, que só atacam o Flamengo, mas, cara, realmente o trabalho do Tite nesse começo no Flamengo tá de encher os olhos de qualquer torcedor, né, tá arrebentando. O início de temporada também vale a gente ressaltar do Arrascaeta, né, ele vivendo a sua melhor fase fisicamente falando. Ele tentava isso há anos, né? E tá entrando numa forma incrível. E o Arrascaeta bem, cara. Ele é a espinha dorsal do Flamengo, né? Ele estando bem, eu tô até vendo aqui, me mandaram aqui algumas jogadas dele. Pô, é brincadeira, meu irmão. É brincadeira. Ele deve estar encantando lá o Marcelo Bielsa, né? E também o próprio Marcelo Bielsa influenciou na carga de treinamentos também e desempenha um papel crucial aí na manutenção da forma física do Arrasca, tá? Sua menor utilização na seleção uruguaia colabora para a sua condição física, permitindo um controle mais eficaz do seu desgaste, né? Publicaram aqui no Gavia News, apesar dos desafios anteriores com lesões, principalmente durante períodos de jogos consecutivos pelo Flamengo e pela seleção. 2024 marca um ano sem lesões para o jogador, graças a uma abordagem equilibrada entre descanso e preparação física, compreensão também da própria seleção uruguaia, mas agora, né? Agora eu acho que será titular, junto com De La Cruz. Quem aí aposta que serão titulares da seleção uruguaia? Vinha, Varela, De La Cruz e Arrascaeta. Eu tenho certeza que em algum momento, ou na Copa América, eu não sei, mas em algum momento, né, os quatro serão titulares e entrosados, hein? Muito bom para a seleção do Uruguai isso aí. E vamos falar aqui agora que o Flamengo tem a chance, né, na verdade, a gente não pode afirmar que vai, mas tem a chance de buscar aí um reforço na Argentina, tá? O Flamengo
está com a possibilidade então de contratar um jogador na Argentina. Trata-se, o Flamengo inclusive já foi atrás de outros jogadores. Trata-se do Ramon Sosa, né, do Tajeres, que a gente já falou aqui. Conforme o Vene Casagrande, apesar do claro interesse do Flamengo no talentoso atacante paraguaio de 24 anos, as informações atuais indicam que não há negociação aí em andamento para sua contratação. Sosa tem um contrato com o clube argentino até dezembro de 2026, eles já falaram que preferem vender para a Europa, né? Então a intenção aí dos dirigentes argentinos é uma negociação mais alta aí com a Europa, e o Flamengo, que visava aí um possível empréstimo, fica aí prejudicado, né? Não vai conseguir a contratação do Sosa. O Vene também falou sobre a questão do Antony, disse que o Flamengo não entrou em negociação, que não tem nada no momento, mas que o jogador é bem avaliado internamente, como o Júlio Miguel Neto falou, né? O Júlio não falou em proposta, falou que o jogador estava sendo avaliado, e a gente vê aí tanto o Sosa como agora o Antony, negociações muito difíceis de acontecer. O Flamengo segue num caminho aí para contratar jogadores em atividade no futebol brasileiro, né, disputando o campeonato estadual. Então o Flamengo deve contratar ainda, né, o Braz já falou dessa possibilidade até 19 de abril, a Raíza confirmou ontem em vídeo que o Flamengo ainda vai contratar mais jogador, então tem essa possibilidade sim do Flamengo contratar um jogador em atividade em campeonatos estaduais, tá? Então trazer aqui que o Flamengo ganhou alguns reforços aí para o jogo contra o Fluminense. Já podemos aí cravar os retornos de Pulgar e Ayrton Lucas, tá? Estão treinando normal, hoje terão ainda mais um reforço, e a gente sabe que sexta-feira, último treino antes do jogo, e Pulgar e Ayrton Lucas estarão aí liberados para serem relacionados para a partida. Também o Vitor Hugo e o Wesley foram aí reintegrados, então o Flamengo, além disso, também o Gabigol já treinando. O Flamengo pode ter então aí muitos reforços para o jogo contra o Fluminense, tá? Por outro lado, né, falando aí do lado de lá, o Fluminense tem alguns desfalques, né? Inclusive eles estão pensando em vir com o Renato Augusto e o Ganso no meio-campo. O Douglas Costa foi confirmado fora. Também tem a situação aí do André, que deve jogar ao lado do Felipe Melo na zaga, e acaba que o Fluminense perde também um jogador no meio, né? Então eles estão aí preocupados, mas a gente, né, tem que visar, independente do Fluminense estar desfalcado ou não, tem que tomar um cuidado danado. É um time muito complicado, é um time que é o atual campeão da Libertadores, né? Mas teve sorte, não importa, é o atual campeão da Libertadores, então tem que tomar um cuidado redobrado, não tem nada a ganho, né? Flamengo tem que buscar o gol, eles vão vir que nem malucos, acredito eu, para tentar fazer um gol e entrarem no jogo novamente, abrir o jogo novamente, e se o Flamengo encaixar um contra-ataque e fizer um gol, mata o jogo, né? É isso, mas não pode tomar gol, tem que continuar sem tomar gol, continuar com esse recorde, porque aí se o time que não toma gol, mas faz, como é o Flamengo, a chance de ganhar é muito grande. Eu, inclusive, tenho apostado sempre nos jogos que o Flamengo não toma gols. Nesse jogo de sábado agora eu vou manter, mas eu acho que é um jogo mais difícil. É um jogo que é possível que o Flamengo acabe perdendo esse recorde, tá? Que um jogo seja empate com gols, seja 2-1, porque embora eu mantenha a minha crença que o Flamengo não tome gol e siga aí invicto até a final do Carioca, sendo campeão invicto, se Deus quiser, eu acho que, né, a possibilidade com um clássico como esse de sair um gol também dos caras, de ter os dois times marcando, ela também existe, tá? Olha só, falar da situação do Flamengo e do Gabigol, que segundo o jornal O Dia, né, o Fabrício Lopes, começa a ser resolvida na próxima semana, tá? O Corinthians segue aí monitorando, a gente sabe que não tem condição nenhuma de pagar alguma coisa. Se fechar diretamente com o Gabigol, a gente não sabe nem se ele vai receber o salário, como muitos aí estão cobrando, receber imagem e tudo mais. Então,
a questão é que o Fabrício está lembrando daquilo que eu tinha falado com vocês, tá? Tem a questão do julgamento do Gabigol lá do antidoping, né? Que foi acusado de tentativa de fraude no antidoping. E aí na próxima segunda, dia 18, né? Antes mesmo do Flamengo conhecer aí o seu grupo na fase... os times que enfrenta na fase de grupo da Copa Libertadores da América, já saberá o destino aí do camisa 10 rubro-negro, né? Então o julgamento aí da infração e tal, da possibilidade de fraude no antidoping, que a gente sabe que o Flamengo fez a defesa muito bem, separou lá perfeitamente imagens do circuito interno de câmeras, deve ser aí inocentado, né? Então, acredito eu, absolvido. E aí o Flamengo abre... Cara, é um dos motivos que o Flamengo ainda também não renovou com o jogador. E aí isso acontecendo, né? O Flamengo na segunda-feira já pode começar a planejar uma renovação com ele. Caso ele seja condenado, o Gabigol poderá recorrer ao CAS, né? O Tribunal Arbitral do Esporte. E é a última instância, tá? Para um atleta reverter alguma sentença que lhe for imposta. Mas neste último caso, a sentença do STJD-AD deverá ser cumprida imediatamente, o que levaria o jogador a ficar fora dos jogos do Flamengo até o término do processo. Lembrando que a punição pode ser de até 4 anos, tá? E vale a gente dizer mais uma vez que independente de qualquer coisa, se não renovar até o final do ano, se o Flamengo esperar, tentar segurar, não tem jeito, tá? A gente tem que acreditar que numa negociação mais tardia, como foi com o Bruno Henrique, o Flamengo consiga chegar num meio termo aí com o Gabigol, né? E a gente possa renovar na hora certa, né? Sabendo que ele está jogando bem, que ele merece aquele contrato. É isso. Acho que no momento está certíssimo o Flamengo de não ter renovado ainda. Falei com o presidente do BRB, né, já que a gente vai começar a falar de questão de terreno. O Flamengo comprou terreno aí também, tá querendo fechar o terreno do gasômetro também, precisando de dinheiro, mas o Fabrício Kika, né, que é especialista lá do mundo da bola, falou que o Flamengo já tem a grana aí, os 200 e poucos milhões separados em conta para comprar o terreno aí, o terreno do gasômetro da Caixa, né, do fundo lá. Também vale a gente falar que o Flamengo aí comprou, tá, terrenos anexos ao Ninho do Urubu. Tá? Eu vou falar também da conversa que eu tive com o presidente do BRB, mas eu quero trazer isso aqui antes. O Flamengo acertou a compra dos terrenos anexos ao CT do Ninho do Urubu, fazendo com que o clube tenha o maior centro de treinamento da América do Sul. A área, né, me passaram com certeza que a área tem cerca de 35 mil metros quadrados, tá? A área que foi comprada. Informação aí é do Essência Rubro-Negra, tá? Do meu amigo aí, do Renato. No local serão feitos novos campos, tanto de grama sintética quanto de grama natural. Ao todo, o CT terá, ao fim das obras, mais de 20 campos disponíveis para os atletas rubro-negros, tanto do futebol profissional quanto da base do futebol feminino. Sobre o mini estádio, inicialmente o local receberia grama sintética, porém, em uma decisão conjunta, foi definido que será instalado um gramado natural, tá? Então, o mini estádio aí, que receberia grama sintética, vai ser grama natural, e está aí no planejamento, tá? O mini estádio. Vale a gente também ressaltar a publicação aqui, o Diogo Lemos, né, que vai estar cuidando da campanha da gestão do Landim lá agora, né? Foi nomeado, continua, tá, no cargo lá no Conselho do Futebol, no Conselhinho. Ele repostou o nosso post aqui, falando o seguinte: investimento em patrimônio, melhorando a infraestrutura e as condições de trabalho dos atletas e profissionais de todas as categorias do futebol do Flamengo. Evolução constante, títulos, crescimento de receita, investimentos, governança, processos e legado. Seguimos. Post aí do Diogo repostando a gente, agradeço. E vale a gente ressaltar, né, que o Flamengo fica cada vez mais gigante, é o maior centro de treinamento da América. Espetacular, né? Da América do Sul. Espetacular,
né? Fico muito orgulhoso de ver o Flamengo fazendo isso. Cara, há um tempo atrás a gente via o Flamengo daquele jeito, né? Lá na Gávea, com tudo acabado, cara, mal preservado, né? As histórias dos próprios jogadores falando isso, e hoje a gente vê o que está acontecendo, é espetacular. Conversei com o Paulo Henrique Costa, presidente do Banco BRB, e ele me respondeu a nossa equipe aqui, Paparazzo Rubro Negro. Ele respondeu rapidamente, tá? Sobre a questão aí do possível investimento na questão do naming rights, né? Do estádio do Flamengo, pro terreno e tudo mais, para a construção do estádio do Flamengo. E ele escreveu o seguinte, olha só: ainda é cedo para falar sobre os 700 milhões do naming rights do Flamengo. Ele não descarta, tá? Ele não descarta o investimento. Ele só fala que é cedo para falar, porque primeiro tem que comprar o terreno. Só quando deu a entender isso, primeiro o Flamengo tem que acertar o terreno. Depois disso, quando já tiver com o terreno que for construir o estádio, tem um projeto, tem tudo, aí vê o naming rights. Que, pelo visto, eles não querem falar disso e entrar nisso agora, enquanto é compra do terreno, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estão separando. Então ele fala, ainda é cedo para falar. O novo contrato ainda está em aprovação nas instâncias de governança do BRB e do Flamengo, tá? Conselho do Flamengo e do BRB. Olha só, BRB vem para cá, né? Já tá aqui com o PixBet aqui embaixo, e aí o Flamengo vai tá renovando aí o valor, né, com o BRB, cerca de 18 milhões de reais na omoplata, e ele falou que está encaminhando primeiro esse patrocínio, essa continuação do patrocínio, para depois falar com relação a naming rights. Então ele não descarta, né, mas deixa claro que o negócio ainda é mais para frente, depois que o Flamengo adquirir o seu terreno, tá certo? Terreno do gasômetro, terreno lá em volta do Ninho do Urubu, o Flamengo adquiriu, o Flamengo é o maior da América do Sul já, e tá de parabéns, né? A gente tem que comemorar muito esse crescimento do Flamengo espetacular. Tamo junto, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E também tem o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br, loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente na loja online, nas lojas online, loja.flamengo.com.br, espaçorubronegro.com.br. Tamo junto, um grande abraço. 7 horas tem Nação Debate no Paparazzo 2, canal Paparazzo 2. E fica ligado também, cara, se inscreve lá no nosso canal Momento Rubro Negro. Teve vídeo com quase 230 mil visualizações, com os bastidores aí do Fla-Flu. Terá mais, hein? Postaremos também bastidores do Fla-Flu da semifinal, segundo jogo, no sábado, amanhã, né? Então fica ligado que a gente está trazendo tudo pra vocês. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!